Na semana passada, começamos a exposição do livro de Atos, mas a nossa ideia era iniciar com uma introdução geral e uma apresentação do panorama do livro de Atos, e por isso não nos ativemos a um texto específico, mas fizemos uma visão geral. Naturalmente expusemos a várias partes, mas hoje, propriamente dito, a gente começa então essa exposição do livro de Atos. Quero convidar você a abrir o livro de Atos no capítulo 1, e já vamos realizar a leitura dessa primeira perícope. A perícope são esses textos que ficam entre os títulos em negrito. Dependendo da sua versão, talvez a divisão seja diferente. Nós temos usado aqui na nossa igreja Nova Almeida Atualizada, a tradução, versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém. Na semana passada, no nosso panorama geral e introdução, nós falamos que muitos comentaristas, eles preferem chamar esse livro de Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos. Porque embora, sim, nós vamos ver o registro do ministério de alguns apóstolos, primeiro, nem todos são mencionados. Mas os dois apóstolos que aparecem mais frequentemente é Pedro e Paulo. Pedro, ele tem um ministério que é dirigido eminentemente para os judeus, não exclusivamente, ele também fala a gentios, mas ele fala principalmente a judeus, e Paulo fala principalmente aos não-judeus, os chamados gentios, mas não só e exclusivamente aos gentios. E essa é a primeira grande divisão do panorama do livro de Atos. O ministério de Pedro aos judeus e o ministério de Paulo aos gentios. Outra forma de dividirmos também esse livro didaticamente é em 3 partes, de acordo com o movimento geográfico desse livro, que tem o título ali desse movimento no versículo 8 do capítulo 1, quando Jesus diz que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, nós vemos isso até o capítulo 8, e em toda a Judéia e Samaria. Vemos esse segundo movimento, esse segundo passo desse movimento, do capítulo 8 e 9 até o capítulo 13. E a terceira parte, a partir do capítulo 13 até o final do livro, até os confins da terra, chegando até ali na Europa, Itália, Espanha, onde o evangelho vai se espalhando ali. O livro de Atos, ele é um livro em que nós vemos recorrentemente a presença e o agir do Espírito Santo de Deus. Já nessa primeira porção que nós lemos, nós vamos ver isso. O Senhor Jesus dando mandamentos pelo Espírito Santo e dizendo: vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então todo o movimento, todas as realizações que acontecem no livro de Atos são ali aquilo que a igreja faz porque recebeu poder do alto do Espírito Santo de Deus. Esse livro não fala de uma igreja perfeita, mas fala de uma comunidade perfeita. E a comunidade perfeita não é a igreja. A comunidade perfeita apresentada já na primeira perícope é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se não, vejamos. Nós vamos ver, no primeiro versículo, relato todas as coisas que Jesus, o Filho, começou a fazer e ensinar,
Versículo 2, ele depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, e depois nós vamos ver no versículo 3, ali no final, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. A Trindade, a perfeita comunidade é a Trindade no livro de Atos, não é a igreja. A igreja é uma comunidade imperfeita. Se nós olhamos para o livro de Atos procurando uma igreja perfeita, dizendo, nós queremos ser igual a essa igreja, eu quero, infelizmente, frustrar as suas expectativas. Não encontraremos uma igreja perfeita nesse livro, mesmo que ela seja chamada aquela igreja primitiva, onde o Espírito Santo foi derramado. É uma igreja que está neste movimento em que o Espírito Santo vai aperfeiçoando e santificando, igual a nossa igreja, a nossa comunidade e as nossas vidas, a igreja espalhada por todo o mundo. Nessa primeira porção nós vamos ver também o relato de Lucas, um autor não judeu, portanto gentio, que começou a sua primeira obra registrada com o título de Evangelho de Lucas. Na nossa Bíblia nós temos ali Evangelho de Lucas. Ele escreve essa primeira parte da sua obra para Teófilo e a segunda também. Esse Teófilo, muito provavelmente, era um homem que tinha recursos, posses, e que possível e provavelmente financiou a produção desse material registrado. Hoje, para a gente escrever um livro é muito fácil. Você chega em casa, abre o seu computador, ou até mesmo no celular, registra ali algumas coisas e manda digitalmente para uma publicadora, e rapidamente você consegue publicar um livro. Manda para o editor e ali você tem um livro publicado. Naquela época, o registro e a publicação de um livro era alguma coisa muito custosa. Então, Teófilo provavelmente foi aquele discípulo que estava aprendendo a respeito das coisas que Jesus fez e ensinou, e provavelmente quem financiou esse trabalho de Lucas, que foi nas testemunhas oculares e coletar informações com muito zelo, cuidado, inspirado por Deus para registrar o que está diante de nós. Essa que é uma obra que apresenta Jesus nos dois livros. O Evangelho vai mostrar os atos feitos de Jesus, aquilo que ele fez quando esteve física, materialmente, corporalmente entre nós, mas o livro de Atos também aponta para Jesus, que também é o centro do livro de Atos. Não somente como o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos. O centro do livro de Atos é Jesus, que também está com o corpo dele nesse livro. Só que o corpo dele tem outro nome. O corpo dele se chama Igreja. E através desse corpo ele continua fazendo e ensinando. E essa é outra ideia e conceito que nós precisamos ter. Jesus continua fazendo e ensinando. Essa era a dinâmica de Jesus. Sim, a experiência, sim, a cura, sim, o sentimento, a afeição, o despertamento, mas também a doutrina, a teologia e o ensinamento. Jesus caminha sempre nesse sentido. Que a letra não seja fria, que a letra não seja alguma coisa estanque, fruto de uma avaliação e de uma observação apenas intelectual, mas que a letra daquilo que é ensinado também seja uma realidade experimentada para cada um de nós, para que a nossa fé seja acompanhada das nossas obras. Lucas fala sobre as coisas que Jesus fez e ensinou. E ele faz e ensina no poder do Espírito Santo, no poder da ressurreição. Lucas também diz aqui nesse texto, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. E ele se apresentou vivo depois de ter sido morto, e o poder da ressurreição inaugura essa nova fase na história da humanidade. Uma nova humanidade é criada. Jesus se apresenta com seu corpo glorificado, apontando para a realidade que todos nós experimentaremos na presença dele. O poder da ressurreição é o que traz renovo, ânimo e esperança para a igreja. É o poder que traz da morte para a vida, que dá para a gente esperança de que, ainda que as lutas, desafios, sofrimentos, situações da vida parecem que não tem mais jeito, não tem mais restauração, o poder da ressurreição é o que nos aponta o Senhor. O Senhor olha para a gente e diz: o poder da ressurreição foi dado
a igreja através do Espírito Santo, para que todas as coisas sejam feitas novas para a glória dele. Enquanto estivermos nesse mundo, experimentaremos, ainda que parcialmente, esse poder da ressurreição, mas nesse processo de santificação, tendo sido nós escolhidos, chamados eficazmente, regenerados, fomos inseridos nesse processo como adotados filhos do Senhor, nesse processo de santificação, que será concluído apenas quando nos encontrarmos com Ele, ou na sua volta, ou quando fecharmos desse lado os nossos olhos e abrirmos na presença do Senhor, onde esse processo estará concluído. E olhando para esse texto, tendo a consciência de que não estamos procurando uma igreja perfeita, uma comunidade sem defeitos, nós olhamos para esse texto, que é o começo do começo da igreja. Quando a igreja começa a se formar, e nós vemos aqui os princípios, aquilo que está bem no começo, no início. E é para esses princípios que eu quero convidar você a olhar nessa manhã, os princípios da igreja do Senhor Jesus. O autor, Lucas, começa dizendo: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Eu escrevi. O primeiro livro, ele está se referindo ao livro de Lucas, ao Evangelho de Lucas, mas ele segue registrando por escrito aquilo que Jesus fazia e ensinava. E na primeira palavra, da primeira frase, nós já precisamos nos prostrar em gratidão ao Senhor, dizendo: Deus, muito obrigado, porque o princípio da igreja começa com a palavra e o registro escrito da lei de Deus. Isso é maravilhoso. Deus fala no começo, quando havia apenas caos, onde a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, e pela palavra de Deus tudo é realizado. O começo é com a palavra de Deus, mas Deus não apenas fala, mas ordena que seja registrada. O livro de Atos é um livro inspirado por Deus. Esse registro por escrito é obra do Espírito Santo, graça, bondade e uma declaração de amor com os seus filhos, com a sua igreja. Ele registra e escreve. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 4, ele diz por que ele faz isso: para que Teófilo tivesse a plena certeza das verdades em que foi instruído, para que, tendo acesso ao que está escrito, ele possa firmar a fé dele, tenha plena certeza. A própria palavra de Deus refere-se a ela mesma como aquele ato de escrever, quando ela se chama de Escritura. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela foi registrada por escrito para que a igreja conhecesse. E temos diante de nós acesso à palavra escrita. Eu tenho insistido, não há pecado algum em nós usarmos a Bíblia digitalmente apenas no celular. Mas nós perdemos muita coisa quando a gente que tem acesso à leitura não faz uso da palavra, do livro por escrito. A gente perde contextos, ambientes, textos que estão antes ou depois. A Escritura é a bênção e a presença dos princípios de Deus diante de nós. O letramento é uma bênção de Deus. Deus, repetidamente, do começo ao final da Escritura, diz: escreve, escreve. Êxodo capítulo 34, o segundo capítulo da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, diz: o Senhor disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, eu fiz aliança com você e com Israel. Deus está dizendo: eu falei e eu escrevo, deixo registrado, para que vocês tenham acesso a isso e vocês possam ler, vocês possam meditar, vocês possam ensinar para os filhos de vocês aquilo que eu falei, tal qual eu falei. Mateus capítulo 5, Jesus reforça isso
Já ali no Novo Testamento ele diz: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus está falando: olha, não vai passar nenhum tio, nenhum i. Acentos e detalhes de ordem gráfica da escrita, que Jesus fala, isso não vai passar, o que foi escrito, até que tudo se cumpra. É tão importante isso. A Escritura não é um livro como outro qualquer, a Bíblia não é um livro como outro qualquer. Se ele fosse, ele não seria proibido em tantos países e não representaria para tantos contextos uma ameaça, porque ele é um livro vivo, é a palavra de Deus e ela está diante de nós. E muitas vezes nosso coração se angustia, dizendo: Deus, fala comigo. E Deus já deixou não apenas aquilo que Ele falou, mas Ele registrou para a gente ler, para a gente estudar, para a gente aprender. E esse é o princípio da igreja. A Bíblia, a palavra de Deus. Entre emoções, testemunhos, experiências, relatos de alguém que diz que jura, que viu, que fez, e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. É ela que ordena, que orquestra, que dá o norte, é a âncora para a gente, para avaliar todas as coisas, de dizer: que bom que você teve essa experiência, mas eu quero ficar com a palavra de Deus, porque essa foi a forma que Deus definiu para registrar aquilo que nós precisamos. E ali no final da palavra de Deus, Deus continua repetindo. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quando ali no Apocalipse de João tem aquela visão e o anjo diz: registre, escreva. E no final, no último capítulo do último livro, alguém registrado ali: se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Nesse mês de outubro, em que nós nos lembramos, celebramos e agradecemos a Deus pelo mês da reforma, nós agradecemos a Deus por esse movimento do Espírito Santo, que traz ali os reformadores, naquele momento da providência de Deus, o entendimento de que a palavra registrada, escrita de Deus, precisa chegar a todos os povos. E então ali na reforma começa um movimento de tradução da Bíblia para várias outras etnias, vários povos, outras línguas. E na providência de Deus, um homem chamado Gutenberg inventa uma coisa chamada prensa. Na verdade, a prensa já existia, que amassava uva, amassava outros tipos de alimentos orgânicos ali, mas ele pensa: e se eu juntar os tipos, o formato da letra com a prensa? Ele junta aquelas duas coisas e Deus abençoa a inteligência de Gutenberg e ele faz a prensa e coloca os tipos ali, permitindo que não apenas a Bíblia fosse traduzida para outras línguas, mas distribuída. E Lutero vai traduzir ali para o alemão, e assim começa o movimento de tradução da Bíblia, que até hoje é realizado. Ouvimos hoje aqui uma oração e um exemplo disso. E ainda que existam movimentos de oralidade, há sempre uma intenção de que a Bíblia esteja nas mãos do povo, que eles conheçam a palavra de Deus. E esse movimento também de levar de forma oral é um movimento que carrega junto a escrita, aquilo que precisa ser fiel ao texto. E Deus nos deu a palavra escrita, é o princípio, ela está disponível para a gente na língua portuguesa. Mas nós moramos em um lugar, e nossa igreja está plantada numa região em que tem um dos maiores índices de analfabetismo e de pouco letramento aqui na região do corredor do Itanhangá. No Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, a gente ainda tem um índice de analfabetismo, mas aqui no corredor do Itanhangá tem gente, 10 vezes mais é o índice, chega a quase 18% a 20% ali, são os números de gente que não sabe nem ler, nem escrever, portanto não tem acesso às escrituras, e está nas nossas barbas.
E aí você pode pensar, pastor, então vai lá ensinar para elas a ler e escrever. Não. O Senhor fala para mim e para você, quem está disposto a falar, pastor, eu estou disposto a ensinar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu já sei ler e escrever, eu não sei como é que ensina, mas se alguém me ensinar a ensinar, eu estou disponível, porque assim é o princípio da igreja. A escritura é na mão do povo, registrado, porque Deus assim quis, determinou e falou, escreva. E nós temos, para a gente ler, para a gente meditar, para a gente estudar. A gente tem uma escola bíblica dominical preciosíssima, mas a gente tem um baixo índice de adesão. É porque, meus irmãos, nós seremos responsabilizados diante de Deus, porque a gente tem a chance de estudar, de conhecer, de entender, de não ser enganado, e a gente não tem dado atenção que o ensino, que o estudo da palavra de Deus demanda, porque foi um livro registrado, escrito. E nós temos essa oportunidade. Eu não quero trazer um peso para você, mas eu quero que Deus te atraia com cordas de amor para chegar aqui e falar assim, eu quero aprender. Porque a palavra do meu Salvador, o que Ele registrou, escreveu para mim, em nome de Jesus. 9h da manhã, todo domingo. Excelentes aulas, excelentes professores a respeito daquilo que Deus registrou por escrito. Está diante de nós, disponível. O princípio da Escritura, sola Escritura, é um dos solas da reforma e marca a reforma, e marca ali como aquilo que é o mais importante. Não a tradição, não as experiências, não os testemunhos, não os relatos das pessoas, mas aquilo que o Senhor registrou por escrito. Os princípios da igreja apontam para a Escritura, e segue dizendo ali no versículo 2, até que o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Então, o mandamento aparece ali no versículo 4, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O princípio da igreja é que Deus deu o Espírito Santo para o seu povo, e deu os mandamentos através do Espírito Santo. Porque os mandamentos, eles deixam de ser apenas uma doutrina fria, um conhecimento de ordem apenas intelectual, e se torna vida quando o Espírito Santo vivifica, traz vida e regenera aquele que estava morto espiritualmente. Quantos de nós conhecemos pessoas, vemos relatos nas Escrituras, logo em Atos, no capítulo 2, nós vamos ver gente que ouviu aquele maravilhoso, profundo discurso teológico de Pedro, e alguns zombaram, alguns deram de ombros e falaram, esse ensinamento daí não vale nada. Mas quando, pelo poder do Espírito Santo, os mandamentos, a ordem de Deus vem ao nosso coração, ele produz vida, e o princípio da igreja é o princípio do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Não tem ninguém que possa dizer, eu sou crente, eu sou convertido, e dizer, não, eu não tenho Espírito Santo. Meus irmãos, por favor, ninguém se converte sem o Espírito Santo de Deus. Não há pastor, não há discurso, não há retórica que possa convencer aquele que está morto espiritualmente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Todo crente já tem o Espírito Santo de Deus, e sem o Espírito Santo de Deus, ninguém pode afirmar que é crente. Um princípio da igreja é o princípio do mover do Espírito Santo, aplicando o mandamento de Deus em nossas vidas e em nosso coração. O Espírito Santo de Deus é o princípio da igreja. O Senhor Jesus registra ali o apóstolo João, no Evangelho, no capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes digo, Jesus falando, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês.
E no versículo seguinte, no mesmo capítulo 16, versículo 12, tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele guiará vocês em toda a verdade, em todo mandamento, em tudo aquilo que Deus já planejou para que vocês entendam, não apenas de ordem intelectual, mas que produza vida e transforme vocês. Nós ficamos aflitos, angustiados, porque tem gente que parece que a gente fala, ensina, lê a palavra, tenta resolver as coisas com a palavra, e a pessoa parece que continua com o coração duro. Lembre, o Espírito Santo, ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. E se a gente não tivesse essa esperança, a gente sequer, com temor e tremor, ousaria subir aqui em cima. Porque eu sei que eu mal posso falar aos ouvidos. Enrolo as ideias. Gaguejo. Troco às vezes aquilo que eu queria falar e eu falo, Deus, me usa. E se não fosse pelo poder do Espírito Santo, a gente não teria nenhuma esperança de que essa igreja avançasse, de que o povo de Deus caminhasse e crescesse. Mas é o poder do Espírito Santo que visita a mim e a você. É o poder do Espírito Santo que vai quebrar os nossos corações, que vai nos humilhar, que vai nos reconciliar com Deus e uns com os outros. É o poder do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele fala, vocês ouviram, João Batista, ele batizou vocês com água, mas Ele já prometeu. E aleluia, meus irmãos, quando a gente lê esse texto e vê Deus costurando, orquestrando, a gente vai expor justamente esse texto, com a graça de Deus, na próxima quinta-feira, João batizando e chamando eles ao arrependimento. E João falou, olha, vocês estão sendo batizados agora com água. Arrependam-se, mas vocês vão ser batizados daqui a algum tempo. O meu primo Jesus, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E é o fogo que vai trazer condenações para aqueles que rejeitarem, mas salvação e redenção para aqueles que Ele elegeu e vai salvar. É o Espírito Santo que vai batizar com fogo, que vai purificar, que vai trazer redenção para os eleitos. O princípio da palavra de Deus, o princípio da igreja do Senhor Jesus é o Espírito Santo agindo, nos dando os mandamentos e por causa da ação dele, dando a nós condições para que possamos obedecer. O Espírito Santo, ele está presente em toda a realidade e a leitura do texto, a narração do livro de Atos. Nós vemos o Espírito Santo dando autoridade a Pedro para discursar. E muitas pessoas se convertem. O Espírito Santo, ele sonda as intenções do coração. Quando Ananias e Safira, eles vêm trazer uma oferta e vêm mentir, diz a palavra do Senhor, que eles estavam mentindo para o Espírito Santo. Ele não se impressiona com aquilo que está do lado de fora, com as aparências, mas ele sonda os corações. O Espírito Santo não pode ser comprado, não pode ser manipulado. Não podemos dizer, eu vou pegar o Espírito Santo para ele fazer o que quiser, ele vai nos encher no tempo, na maneira dele, mas invariavelmente ele vai nos humilhar e nos amassar. Se você acha que pode ter mais do Espírito Santo e ser mais do Espírito Santo e continuar soberbo, cheio de orgulho, achando que você é melhor que os outros, você está enganado, porque o Espírito Santo vai nos humilhar e vai nos levar a entender que nós somos pó e precisamos da graça de Deus. E não podemos continuar tratando uns aos outros como se fôssemos melhores, guardando mágoa, não querendo perdoar. O Espírito Santo age, amassando e lembrando que a gente é pó. Assim o Espírito Santo age. Ele nos leva a outros lugares. Ele envia missionários. Da palavra de Deus que ele levou Filipe arrebatado de um lugar para o outro. Ele fez isso de forma milagrosa. Ele esteve ali com o eunuco etíope, depois o Espírito Santo o leva para outro lugar. E às vezes essa a percepção, a sensação que o missionário tem. E apesar de todo o envio, de tudo aquilo que acontece, parece que um dia ele abre os olhos e fala assim, caramba,
Como eu vim parar aqui na igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, eu que estava no interior do estado do Amazonas, a impressão que eu tenho é que eu fui arrebatado de lá e trazido para cá. E assim o Senhor envia missionários e há de enviar a mim e a você para campos longe, mas para campos perto. Nessa semana eu creio que o Espírito Santo há de te dirigir a alguém. E você vai falar assim, caramba, como é que eu vim parar diante dessa pessoa que precisa ouvir a respeito de Jesus? É o Espírito Santo que nos leva. E descanse na certeza. Eu não sei o que falar. O Espírito Santo vai encher a sua boca naquele momento, em nome de Jesus. Ele abre portas. Ele fecha portas também. No capítulo 16 de Atos, nós vemos o Espírito Santo impedindo que os apóstolos fossem a determinada região. Então, se portas têm sido fechadas na sua caminhada, descansa. O Senhor sabe a respeito do tempo dele. Do tempo dele. O Espírito Santo é o Senhor do tempo. E quando nós oramos, Deus batiza essa igreja com o Espírito Santo, derrama, preenche, faz transbordar nas nossas vidas. Eu não estou nem um pouco preocupado com as manifestações exteriores. Não nos impressiona, não deve nos impressionar. Mas uma igreja com um coração quebrantado, humilde, sensível, obediente, essa igreja que nós precisamos buscar. E eu não tenho nada contra manifestações exteriores. O Espírito Santo é Deus, Ele faz o que Ele quiser, como Ele quiser. Mas Ele nunca vai fazer alguma coisa que seja contra a própria palavra dEle. Nós temos certeza disso. Mas o maior milagre, a maior transformação que o nosso coração precisa pulsar e desejar é, Senhor, transforma, Espírito Santo, enche o meu coração. Muda o meu jeito. Quem é que muda o jeito de alguém? Quem é que pode transformar a personalidade de alguém? Não tem discurso, não tem terapia, não tem nada nesse mundo que transforme o nosso caráter, o nosso jeito de ser, a não ser o Espírito Santo de Deus. E essa é a nossa ardente expectativa. Espírito Santo, batiza esse povo, batiza a minha vida. Eu quero ser mais crente. Eu quero que o Senhor tenha mais espaço na minha vida, na minha mente, nos meus relacionamentos. O Espírito Santo foi aquele que, pelo meio do qual Jesus deu os mandamentos à igreja. E o Espírito Santo foi aquele que foi prometido para aqueles discípulos, dizendo, dentro de poucos dias, vocês serão batizados. Em terceiro e último lugar, os princípios da igreja apontam para a nossa história com Jesus, no convívio das coisas ordinárias e na obediência na palavra dele. Versículo 4 diz, comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Nessa primeira perícope, nós temos coisas extraordinárias acontecendo. Nós temos Jesus sendo elevado às alturas, Jesus sendo apresentado vivo ali diante dos apóstolos, uma ressurreição, Jesus ensinando, dando ali uma palavra a eles. Mas tem um detalhe que, pela obra e inspiração do Espírito Santo, é registrado que Jesus fez isso enquanto ele estava comendo com eles. Versículo 4, enquanto estava comendo com eles. Isso nos comunica que Jesus, ele é aquele que age nas nossas vidas nos momentos ordinários, comuns. Ele é aquele que transforma as coisas ordinárias e simples em extraordinárias por causa da presença dele. A experiência cristã, ela aponta para a mesa. Na cruz nós fomos redimidos. O sacrifício que foi feito por nós aponta para a cruz. O preço, o altíssimo preço de sangue foi pago na cruz e Ele nos convida agora não mais a vivermos como aqueles que precisam pagar um preço, mas Ele diz, tome a sua cruz e me siga, mas tome também o seu fardo, o meu fardo que é leve. A cruz que nós carregamos não é a cruz da gente pagar pela nossa salvação, mas é saber a cruz que nós temos que carregar
É o fardo leve, suave, aquilo que Ele já fez, e tomem essa realidade para vocês, e agora não mais inimigos, não mais mortos espiritualmente, mas aqueles que foram salvos e regenerados, venham e sentem à mesa, e venham comer com o Salvador. O Salmo 23, ele nos lembra que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e no versículo 5 ele diz, o Senhor, Ele prepara uma mesa, na presença dos meus adversários, e o meu cálice ali na presença dele transborda, porque eu estou não na presença dos meus adversários, mas porque eu descanso na comunhão, de comer e de estar sentado ao redor da mesa. O último momento que Jesus teve com os seus discípulos ali, em que as coisas estavam ali, naquele momento do ensinamento, dramatizado, mas ensinado, e o ensinamento que ele diz, lembrem-se sempre disso, ele estava ao redor da mesa. Na última ceia ele diz, façam isso, todas as vezes que vocês fizerem isso, lembrem-se de mim e do meu sacrifício por vocês. Lucas 24, 30, aconteceu que estavam à mesa, quando ele pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, eu li a referência errada. Lucas capítulo 24, versículo 30, vai falar dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam juntos com Jesus. E eles vinham de Jerusalém para Emaús, e aqueles 2 discípulos, eles estavam ali, e o coração deles ardia. Mas no momento em que eles sentam junto com Jesus ali, e Jesus parte o pão, os olhos deles se abriram. Jesus se revela nesse momento das coisas simples, comuns e ordinárias. Quando Jesus reaparece para os discípulos, ali depois de ter sido ressuscitado, os discípulos estavam ali desanimados, voltaram a pescar. João capítulo 21, versículo 7, ele registra ali que os discípulos estavam no barco pescando, desanimados, e ele chega ali na beira da praia, e diz no versículo 8 do capítulo 21, os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede, porque estavam somente a uns 90 metros. Ao saltarem em terra, eles viram ali umas brasas com peixe por cima, e havia também pão. Jesus chamava eles à comunhão do partir do pão, das coisas simples e comuns do dia a dia. E agora sim, Mateus 26, 26, no último ato de Jesus ali com ele diz, enquanto comiam, ele pegou o pão e abençoou e partiu Deus aos discípulos, dizendo, tomam e comam, façam isso e lembrem disso, todas as vezes que vocês fizeram isso, nesse momento simples, comum, naquilo que todos vocês vão continuar fazendo, a cada dia, lembrem que vocês continuam vivos, que vocês têm sustento ao redor da mesa por causa da minha graça, da minha bondade. Jesus escolhe esse elemento comum para ali dar a promessa e a ordem para eles. Ele é aquele que nos visita no nosso dia a dia, nas coisas comuns e ordinárias. Amanhã de manhã você vai acordar, vai tomar o seu café da manhã, se arrumar para o seu trabalho, preparar sua marmita, o seu almoço, vai falar com a sua família, vai ligar o seu computador, e nas coisas simples o Senhor quer se manifestar, porque assim Ele vem falando, e assim a igreja é marcada. Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, nas coisas comuns e simples do dia a dia. E nessas coisas comuns, corriqueiras e ordinárias, Ele nos dá um grande mandamento e um desafiador mandamento. Ele diz para os discípulos, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa. Meus irmãos, talvez essa seja uma das ordens mais difíceis que o Senhor nos dá. Esperem, aguardem, lembrem, vocês não são os senhores da vida de vocês, tampouco vocês são o dono do tempo de vocês, mas esperem, dentro de poucos dias, ele não foi exato, mas ele falou, olha, não vai demorar muito, mas descansem, e esperem, não se afastem de Jerusalém. Meus irmãos, se tem um lugar que aqueles discípulos queriam se afastar, logo era Jerusalém, afinal, o mestre dele foi morto ali. A tendência natural é que os discípulos depois viessem a ser
perseguidos também, mas Jesus fala, esperem nesse lugar que parece um lugar tão perigoso, e de fato é, Jerusalém. Nesse lugar de desconforto, nesse lugar em que você teme por sua própria vida, mas ele diz, esperem, descansem, saibam que nessa espera, a fé de vocês é provada. Nessa espera, vocês podem descansar. E se tem uma coisa que é difícil para o ser humano é esperar. Esperar. A gente quer resolver logo. A gente fica angustiado quando tem pendência. A gente quer passar logo a régua. A gente não quer ficar com nenhuma ponta solta. A gente quer ter tudo definido, porque a gente quer voltar a ter a sensação, o pensamento de que as coisas estão debaixo do meu controle, do nosso controle. Mas a nossa vida não está debaixo do nosso domínio, senão debaixo do domínio do nosso Senhor. Por isso ele diz, espere. Na espera, nosso coração é lapidado, amassado. Deus vai trabalhando. E eu sei que a gente tem tanta gente que espera anos, orando por filhos, por filhas, por um casamento, por um relacionamento que seja restaurado, reconciliado. Alguém que você queria tanto procurar e fazer as pazes. Mas o Senhor tem falado, espera, o tempo é dele. Abraão, ele precisou esperar entre a promessa de Deus e o nascimento do seu filho Isaque, 25 anos. 25 anos aprendendo, esperando, achando que tinha dias que, será que Deus se esqueceu da promessa? E a nossa caminhada de fé é uma caminhada de esperança. E enquanto a gente espera, e ficar na sala de espera às vezes dói. Angustia a alma, mas espera no Senhor. Ele sabe o tempo da coisa. Se a cura chegar nesse tempo, aleluia. Se não chegar, a sua espera também vai acabar. Se o recurso chegar, a reconciliação chegar, se você conseguir fazer as pazes, resolver essa situação, aleluia. Mas se você, naquilo que depende de você, não conseguir dar conta, continue esperando no Senhor. Essa espera também vai acabar. E nessa espera o Senhor nos convida a olhar para Ele e falar, Senhor, eu sei que essa angústia da espera, nessa experiência da vida cotidiana, das coisas simples, às vezes afligem tanto meu coração. Eu queria tanto que as coisas fossem mais rápidas, mas eu não sou o dono é o Senhor. Me ajuda a estar prostrado aos teus pés e quietinho, esperar confiantemente no Senhor. E como nos diz o Salmo 40, tendo a certeza de que o Senhor escuta a nossa oração, se inclina para a gente e Ele está cuidando. Aos discípulos Ele disse, não se afastem de Jerusalém, esperem, vocês vão ser revestidos de poder. Nós temos esperado. Nós queríamos que as coisas na Igreja Presbiteriana da Barra caminhassem muito mais rápido, que as pessoas se despertassem muito mais rápido, que o movimento, o envolvimento com oração, com o estudo da palavra, com reconciliação, com missões, com mais recurso financeiro, com tantas coisas que angustiam o nosso coração, fossem muito mais rápidos. Mas o Senhor diz, espera, do alto, o Espírito Santo há de ser derramado na vida de vocês. Mas eu estou preparando o coração de vocês. Os princípios da igreja, que a gente possa voltar às Escrituras, à leitura, a lembrar que o Senhor, na sua providência, decidiu registrar. Ele quer nos trazer de volta a leitura, a meditação, a memorização da sua palavra.
nos princípios da igreja, lembre-se, é o Espírito Santo quem faz. Transforma, converte, muda, renova, abre e fecha a porta. Descanse no agir dele. E nos princípios da igreja, lembrem-se que a igreja se manifesta nas coisas comuns, simples, básicas na nossa vida. Nessa semana, eu e pastor MV, nos vimos numa situação que eu falei, caramba, MV, a gente é muito low profile mesmo, a gente é muito simples mesmo. A gente teve uma solenidade aqui na quarta-feira de inauguração do ensino à distância da Fundação Souza Marques. A igreja cedeu uma sala, eles começaram ali um laboratório de informática, e ali vão ser oferecidos cursos para a igreja, para as pessoas da região, e as pessoas da igreja podem ter acesso, tem descontos, tem preços melhores ali. E foi feita uma solenidade. E, meus irmãos, tenham paciência comigo, pastor MV, a gente não é bom de formalidade. Começou a solenidade, autoridade, discurso de um, de outro, e quando a gente se viu, a gente estava sentado, eu e ele, na última fileira, e aí chegou uma pessoa e falou, vocês não gostariam de sentar mais à frente ali, para estar com a professora Leopoldina, que é a diretora ali? Eu falei, pô, MV, a gente é ruim de formalidade mesmo. Nossa coisa é muito mais básica, assim. A gente sentou ali à frente e tal, depois eu tive a oportunidade de pregar a palavra ali também. Mas eu falei, Senhor, que bom. O Senhor tem trazido uma liderança simples, das coisas comuns. A gente chama um presbítero para vir aqui à frente e ele fala, pastor, eu estou de bermuda. Vem assim mesmo. Jesus se manifesta nessas coisas simples, comuns e ordinárias. O princípio da igreja do Senhor é esse da gente comer junto, da gente estar ao redor da mesa do Senhor. Que a nossa igreja nunca perca esse estilo, mas, acima de tudo, esse princípio de uma igreja que espera num Senhor que nunca chega atrasado. A hora dele é perfeita, a maneira dele a mais linda. Então, que a gente possa descansar nessa verdade da vontade dele, em nome de Jesus.